determine o campo elétrico em um ponto localizado a uma distância x de um fio longo retilíneo e uniformemente carregado com densidade linear de carga lambda. Então aqui eu tenho um fio longo e eu quero determinar o campo elétrico a alguma distância x do fio. Vamos considerar que o fio é infinito, porque fazendo essa consideração não vai se cometer grande erro na determinação do cálculo do campo elétrico, já que a gente está considerando aqui que o fio é muito longo. E eu vou colocar aqui um sistema de coordenadas. Eu vou identificar esse eixo horizontal como sendo o eixo x, e aí aqui eu tenho um eixo vertical que é o eixo y, com origem aqui no centro do fio. E agora vamos identificar um elemento de comprimento do fio. Então vamos pegar aqui um pedaço da haste, melhor dizendo, né? Às vezes eu chamo de fio, é a mesma coisa, né? É uma haste retilínea. Então aqui eu tenho um elemento de comprimento dessa haste. Ele tem um comprimento. Então esse elemento tem um comprimento que eu vou chamar de dy, né? Porque ele está orientado na direção do eixo y aqui. E esse elemento de comprimento ele vai produzir um campo elétrico no ponto de interesse. Então esse campo elétrico vai ter a direção da linha que liga o elemento de comprimento ao ponto. Então está bem aqui o campo elétrico, assumindo que a carga elétrica da haste é positiva. Notem que para cada elemento de comprimento que eu puder identificar acima do eixo x, eu vou ter um elemento correspondente abaixo do eixo x. Ele vai ter o mesmo comprimento dy, ele vai estar localizado na mesma distância. Então vamos supor aqui, esse aqui é o eixo y, essa distância aqui é y, e aqui em cima eu vou chamar de y também. Então ele vai estar localizado a mesma distância ao longo da haste, né? E a mesma distância r do ponto de interesse. Então isso significa que o campo elétrico desse outro ponto ele tem exatamente a mesma intensidade, porque está localizado à mesma distância. Tá? E isso vai acontecer para qualquer ponto da haste, qualquer elemento da haste que eu considerar. Então se eu pegar esses dois outros elementos aqui da haste, eles também vão obedecer exatamente a mesma geometria que está ilustrada aqui para os dois elementos. A mesma geometria, eu quero dizer, eles vão ter o mesmo campo elétrico. Um deles tem o campo elétrico com intensidade dE voltado para cima e o outro tem a mesma intensidade voltado para baixo. Então eu vou chamar um deles de dE e o outro de dE', né? Vou melhorar aqui. Pronto. Então eles têm as mesmas intensidades, porém um deles está apontando para cima, o outro para baixo. Quer dizer, nós vamos ter componentes y para esses dois vetores iguais, né? Se eu projetar aqui e verificar qual é a componente y do vetor dE de baixo, desse aqui, ela é idêntica à componente y do vetor que está acima, né? Então essa componente y aqui, dE y',
é igual a DEY, porém com sinal contrário, de modo que na soma essas duas componentes elas vão se cancelar, enquanto que na direção do eixo x eu vou ter a soma da componente x de um dos vetores com a componente x do outro, e aí eu vou ter um 2DEX, certo? Quer dizer, o campo elétrico resultante desse par de elementos, ele tem a direção x somente. Quer dizer, para eu encontrar o campo elétrico da haste toda, tudo que eu preciso é somar as componentes x dos campos de cada elemento. Então, primeiro vamos escrever aqui o campo de cada elemento. O campo de cada elemento vai ter um módulo dE, que é constante eletrostática, dQ sobre R ao quadrado. E o DEX, ele vai ser o módulo de DE vezes o cosseno de θ, onde θ é esse ângulo aqui, que é igual a este aqui. Logo, o campo elétrico resultante, que só tem componente x, como a gente viu, vai ser uma integral de dEx. Eu só preciso sair somando a componente x dos campos de cada um dos elementos. Quer dizer, vai ser uma integral do módulo de dE, que é k dq sobre r ao quadrado, vezes o cosseno de θ. Falta colocar aqui os limites de integração. A gente vai ter que escolher uma variável de integração. E eu vou escolher a variável θ. Eu já sei que em θ essa integral é mais simples de ser resolvida. Então vamos escrever dQ. É a carga do elemento de comprimento. Ela vai ser igual a densidade vezes o comprimento. Comprimento do elemento é dy. Comprimento é dy. Então vai ser lambda dy. Como eu quero escrever tudo como função de θ, eu vou ter que escrever o dy como função de dθ. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode pegar esse triângulo. Vou pegar esse triângulo retângulo aqui. E nele a gente vai tirar a tangente de θ. Então a tangente de θ, ela é o cateto oposto, que é y, sobre o cateto adjacente, que é x. Notem que x é constante. X é um dos dados do problema. É a distância da haste ao ponto no qual eu quero calcular o campo. Então a tangente de θ é y sobre x. Então isso significa que o y é x tangente de θ. Então a gente tem uma forma aqui de fazer a mudança de variável y para θ. Então y é x tangente de θ. Então aqui dy vai ser x secante ao quadrado de θ dθ. Pronto. Então isso significa que o elemento de carga dQ é lambda dy, que é x
secante ao quadrado de θ dθ. Agora falta r ao quadrado também. R ao quadrado eu vou escrever também em função de θ. Como é que a gente vai fazer isso? Eu sei que o r ao quadrado é y ao quadrado mais x ao quadrado. Então, o r ao quadrado é y ao quadrado mais x ao quadrado. Então, o r ao quadrado é y ao quadrado, vai ser x tangente de θ, que é o y, ao quadrado, mais x ao quadrado. Isso aqui eu posso escrever como x ao quadrado tangente ao quadrado de θ mais x ao quadrado. E colocando x ao quadrado em evidência, eu vou ter tangente ao quadrado de θ mais 1. A tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. Então essa é uma identidade trigonométrica conhecida. 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ. Então eu finalmente posso escrever que r ao quadrado é x ao quadrado secante ao quadrado de θ. Pronto. Então eu tenho uma expressão para r ao quadrado como função de θ, e eu tenho outra expressão aqui em cima para dq dq em função de θ. A gente vai escrever tudo substituindo aqui nessa integral. Então vai ser a integral de k dq é lambda x secante ao quadrado de θ dθ, vezes ainda o cosseno de θ, né? K dq cosseno de θ, sobre r ao quadrado. Aí r ao quadrado está aqui, é x ao quadrado secante ao quadrado de θ. Limites de integração vão ter que ser em θ. Limite de integração vamos identificar. Deixa eu bem aqui embaixo com mais espaço. Vamos identificar aqui os limites de integração. Tá, então vamos supor que aqui está a haste. Ela é muito grande. Então tem uma haste infinitamente grande, infinitamente comprida. E aí eu vou colocar o ponto que eu quero calcular o campo pertinho aqui da haste. Tá, para a gente poder enxergar o que acontece em pontos que estão muito distantes dela. Né, muito distantes desse ponto, nas extremidades aí da haste. Então notem, o ângulo θ é medido aqui. Então, só olhar aqui a figura. Está aqui o ângulo θ. Tá? Aí notem o que vai acontecendo. Se eu tiver um elemento de comprimento que está localizado bem aqui, o ângulo θ correspondente para ele seria igual a 0, né? Porque eu teria que estar, para eu me aproximar desse ponto, está reduzindo aqui o ângulo até chegar neste elemento aqui. Aí conforme eu vou querendo alcançar
elementos que estão mais acima na haste, eu vou aumentando o θ, né? Vou estar aumentando o ângulo. Então o ângulo vai ficando cada vez maior, mas notem, a gente está assumindo aqui que o fio ele é infinitamente comprido, né? Que a haste é infinitamente comprida. Então vai ter um limite aqui, valor limite aqui para o comprimento, ou melhor dizendo, o valor limite para o ângulo é 90 graus, né? Aqui eu só desenhei parte, notem que o ângulo já está se aproximando de 90 graus. Eu teria que continuar aqui com essa haste para cima, então o limite aqui, o valor do ângulo no infinito, é θ igual a π sobre 2, ou 90 graus. A mesma coisa aqui embaixo. Aqui está o ângulo, o valor limite aqui quando eu estiver no infinito, o valor do ângulo θ vai ser menos π sobre 2. Lá em cima é mais π sobre 2, aqui é menos π sobre 2, né? O ângulo abaixo do eixo x. Portanto, os limites de integração vão ser de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Agora vamos simplificar essa expressão aqui, porque eu tenho secante ao quadrado de θ no numerador, secante ao quadrado de θ no denominador. Eu tenho x no numerador e x ao quadrado no denominador. E mais ainda, k e lambda e x são constantes. K, lambda e x são constantes. Então isso aqui vai ficar k lambda dividido por x. Então colocando as constantes aqui na frente da integral. θ de menos π sobre 2 a π sobre 2. E vai sobrar aqui dentro cosseno de θ dθ. Aí finalmente a integral de cosseno de θ é seno de θ. Então isso é k lambda sobre x seno de θ, com θ de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Quer dizer, campo elétrico EX, ele vai ser k lambda sobre x, e aí aqui eu tenho seno de π sobre 2, substituindo os limites de integração, né? Eu tenho seno de π sobre 2 menos o seno de menos π sobre 2. Então, k lambda sobre x, seno de π sobre 2 é 1, e seno de menos π sobre 2 é menos 1. Logo, x é 2k lambda dividido por x. Então, esse aqui é o campo elétrico, ou é o módulo dele, né? E a gente sabe que se eu quiser escrever o vetor campo elétrico, como ele só tem a componente x, eu posso escrever ele como 2k lambda sobre x i.